Bom dia. Mateus 24. Livro de Mateus, capítulo 24. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus andava saindo do templo, aí os discípulos, os apóstolos, olha o templo, olha a grandiosidade, olha como é grande, porque realmente o templo era muito grande, era uma coisa. E o templo primeiro ele foi ali projetado por Davi, que deixou a planta do templo para Salomão, seu filho. Salomão simplesmente seguiu o projeto do seu pai Davi. Davi faleceu, tinha deixado a maior parte do material para fazer a construção, o projeto, e só não ergueu o templo porque Deus não permitiu que ele erguesse o templo. Deus falou: não, você não pode levantar o templo, você matou muita gente, lutou muitas guerras, então você não vai fazer isso, seu filho vai fazer. Então a gente conhece pela Bíblia o projeto do templo, que é muito grande, é suntuoso. E agora os discípulos iam mostrar para Jesus: olha como é grande as construções, as portas, aquele tipo de coisa toda. Jesus não deu maior valor, falou: tudo vai ser derrubado, tudo vai cair. E eu fico observando hoje em dia, nós vivemos uma época onde que existe uma disputa acirrada entre as grandes denominações, entre pastores, qual vai fazer o templo maior. Antigamente os templos maiores eram de 1.000 e poucos lugares, hoje estão fazendo templo para 5, 7, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. É interessante que eles fazem os templos com capacidade para 30 mil pessoas assentadas, 30 mil cadeiras, 20 mil cadeiras, 10 mil. E fora os outros espaços. Interessante que nestes templos construídos hoje tem de tudo. Na verdade são tipo um shopping. Tem restaurantes, lanchonete, nem cantina não, é lanchonetes mesmo. Tem livrarias, tem loja de souvenirs, tem de tudo. Tem templos, inclusive, com academia de ginástica, né? E nós observamos que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso em todo sentido. Primeiro, a casa de Deus não pode ser um lugar para estar oferecendo qualquer tipo de comércio que Jesus não permitiu. Ou seja, em qualquer parte do templo, nem na porta, nem no pátio, pode ter qualquer tipo de comércio. É contrário, é frontalmente contrário à palavra de Deus. Nós sabemos disso. Independente do que seja, independente do que queiram vender, não pode. Tem tempos em que tem agência de viagens, né? Então tudo isso é contrário. A função do templo não é isso. Segundo lugar, uma pessoa que frequenta um templo, uma igreja, que tem a capacidade para 30 mil assentos. Vamos ver que durante o dia, no culto normal, não tenha 30 mil pessoas, mas que tenha 10 mil, ou seja, 5, 4 mil pessoas.
ela não recebe o cuidado de ovelha. Ela não tem um pastor para estar pastoreando. E exatamente o nome pastor se deriva exatamente do pastor, aquele que cuida do animal, da ovelha, do quadrúpede. E por isto, a função do pastor não é só vir no púlpito, trazer uma mensagem, pregar qualquer coisa, mas é cuidar das ovelhas, é saber os seus problemas, é poder aconselhá-las, orientá-las de acordo com a palavra de Deus. Então, quem frequenta um templo enorme assim não conhece o que é ser cuidado ou cuidada como ovelha. Então isso aí já está errado, porque não adianta nós também fazermos um grande templo com luxo e conforto, porque a função do templo não é trazer luxo ou conforto para ninguém, não. Mesmo porque no templo nós passamos poucas horas. A maioria das pessoas, quanto tempo fica dentro de um templo? 2, no máximo 3 horas. É o tempo de participar do culto, ali, qualquer coisa, e vir embora. Então por que é luxo? Porque estão realmente luxuosos hoje. Mas a função disso é porque hoje as grandes denominações, as grandes congregações estão trabalhando como se fosse uma empresa. Então oferecem luxo, oferecem conforto, oferecem mordomia. Claro que nada é de graça. Enquanto isso estão oferindo lucros. Essa que é a questão. É arrecadar cada vez mais. E o povo fica deslumbrado ali com luxo, com aquela opulência e acabam sendo presas fáceis destes predadores. A função da igreja, do templo, não é outra senão nós nos reunirmos ali para ouvir a palavra de Deus, aprender mais. A função do pastor é ensinar a palavra de Deus. Todos nós vamos ali para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Isso que é a função do templo. E não outra qualquer. Para fazer isso, para fazer aquilo, para reunir para isso, para aquilo. Não, isso não é função do templo, não é para isso. E as pessoas se enganam facilmente por ensinos contrários à palavra de Deus. Esses homens que são treinados para alcançar, atingir o emocional das pessoas e fazerem elas agirem de acordo com a vontade delas. Jesus falou, não vai ficar nada, vai cair tudo. Começa vai tudo cair, porque as pessoas acham também que um templo, uma igreja, eu digo templo porque igreja mesmo somos nós somos igreja do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Mas uma igreja de denominação, uma congregação, alguma coisa assim, um prédio onde pessoas se reúnem, não é um lugar que possa falar, não, ali é santo, o diabo não entra. Não, o diabo está dentro das igrejas como qualquer outro lugar. Tá? Não tem esta, não. Ali é um prédio que nós separamos, alugamos, construímos, compramos, sei lá, fazemos alguma coisa, com o objetivo de reunir ali, para falar da palavra de Deus, ensinar e tudo mais. Mas o diabo, da mesma forma que o diabo vai em qualquer lugar, vai. Caso contrário, você vê as pessoas se manifestando demônios dentro dos templos. Né? Dentro do templo que a gente ora e expulsa demônio das pessoas. Porque os demônios estão ali, não tem nenhum problema em entrar. Nossa parede é santa. Não, o prédio é santo. Não, não é, não.
Nós é que temos que ser santos. Não existe esta coisa não. Prova tal. Agora Jesus falou, não vai cair não. O prédio da igreja pode cair, pode ser derrubado. Pode acontecer qualquer coisa que aconteça qualquer outra construção. Prova tal quando Deus levantou Nabucodonosor para punir os hebreus, ele avisou antes, o templo vai ser destruído. E o templo foi destruído. Aquele primeiro templo construído ali por Salomão, ele foi destruído, foi incendiado, foi queimado, foi por terra. Deus permitiu, autorizou, Deus mandou. Ah, não, porque o templo é santo. Não, nós temos que ser templos santos. Tá, isso também não quer dizer que nós devemos ter um templo, uma igreja, uma congregação imunda de qualquer jeito. Não, devemos ter uma congregação organizada, limpa, os banheiros limpos, tudo organizadinho. Mas preferencialmente que não seja tão grande, seja o suficiente para que o pastor tenha condição de conhecer todas as ovelhas que ali frequentam e poder atendê-las, cada uma de acordo com as suas necessidades. É necessário que o pastor seja pastor para cuidar de ovelha, porque caso contrário, no meio de mil e poucas pessoas, não sabe como que é ovelha, o que está fazendo, o que está acontecendo na vida delas, se elas estão em erro ou não. Então temos que abrir os nossos olhos. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Os discípulos sabiam, já está falando quando ele voltasse, isso iria acontecer, e vai acontecer. Aí quando fora disso, lá o discípulo voltou no assunto, falou: fala conosco, quando é que você vai voltar? Quando essas coisas vão acontecer? Quando será este final? Nos conta. Porque no final tudo vai ser destruído. Quando a volta de Jesus, não vai pensar que não, vai ficar os templos, as igrejas, vão ficar isso, vão ficar as pessoas. Não. De juízo final dos tempos, vai cair tudo. Todas essas coisas materiais não valem nada. Nada. Por isso eu não consigo entender bem o desespero de alguns pastores, alguns líderes de igrejas, tem a preocupação de juntar tanto dinheiro, criar patrimônios, porque hoje em dia nós vemos denominações que tem rádio, tem televisão, tem denominação que tem empresa de telefonia celular, denominação que tem fazendas, fazenda de gado, tem papelaria, tem todo tipo de indústria cuja função é ganhar dinheiro. Tem denominações ainda que ainda estão explorando o trabalho escravo ainda, colocando as pessoas para trabalhar e não pagam. Obrigam esses que seriam membro obreiro da igreja a trabalhar para eles de graça e não pagam. De vez em quando a polícia tem que estar pegando eles, processando esse povo trabalho escravo. Enfim, são exploradores, são pior do que as pessoas do mundo. Agora eu pergunto, se eles conhecem a palavra de Deus, por que essa preocupação em ganhar tanto dinheiro? Eles não vão levar nada. Sabe que tudo vai ficar. E nem eles mesmos serão salvos por essas ações dele, por essas maneiras de agir. É interessante que nós vemos aqui que os discípulos estavam preocupados com Jesus. Quando é que vai ser sua vinda? Qual o sinal que tem que o Senhor estará voltando? Como será? Vieram perguntar para Jesus. Olha a resposta dele. Versículo 4. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, ou cuidado que ninguém te engane. E a bem da verdade, tem muitos sendo enganados hoje
Porque os falsos profetas, os anticristos, os falsos pastores, as falsas ovelhas que estão por aí, elas têm uma pregação diferenciada, porque é baseada em emoções, é baseado em colocar as pessoas no centro. E coloca Deus quase como um servo. Ah não, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer tudo. E as pessoas acreditam naquilo ali, naquela região, naquele ensino, naquela pregação, e não buscam o verdadeiro Deus. Jesus falou, olha, cuidado para vocês não serem enganados, cuidado para vocês não serem seduzidos, né? Versículo 5, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. São muitos que estão desencaminhando as pessoas. Eu vejo igrejas grandes, cheias, as pessoas seguindo, adorando aqueles pregadores, mas que nós vemos que eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles estão conduzindo as pessoas a uma outra parte. Eles estão conduzindo ao lado escuro, às trevas. Porque apesar de citar o nome do Senhor, falar que são de Deus, falar que Deus é bom, falar que Jesus é bom, eles agem de maneira contrária e incentivam as pessoas a isso. Eles não pregam sobre arrependimento, não pregam sobre santidade, não pregam sobre salvação. Eles falam de coisas materiais, porque eles são materiais. Então eles induzem as pessoas ao erro. Então nós devemos abrir os nossos olhos e observar o que estão pregando. Existe alguma coisa mais absurda, totalmente contrária à palavra de Deus, do que estes amuletos que são vendidos, distribuídos, barganhados nos templos? Os amuletos, sim, são amuletos, só isso. É água, é sal, é rosa, palitos, fita, alianças, uma série de outra coisa, toalhas, lenço. E as pessoas adquirem aquilo como se aquilo ali fosse Deus, começam a adorar amuletos. Ou seja, eles estão longe do Senhor, estão abandonando o Senhor, apesar de estar citando o nome do Senhor. E quem conduziu isso, quem está induzindo eles a esse erro? Esses pastores. Mas por outro motivo, por outro interesse. Não interesse de salvar aquelas almas, não com interesse de ver essas almas convertidas, mas com interesse único, o objetivo de ser conhecido, reconhecido como grande e principalmente de arrecadar cada vez mais e mais. Pessoas que já não pregam quanto santidade, mas diz, não, permanece aí, Deus te ama, Deus vai fazer. Não exige, não fala para a pessoa, você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar o erro. Eles não sabem falar isso, porque se falar tem medo das igrejas vaziar e a arrecadação diminui. Versículo 6. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desesperei, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E nós já ouvimos falar demais antes sobre guerra, guerra país tal contra tal, né? Oriente, a Coreia, Japão, e ao longo dos anos, ao longo do século, quantas e quantas guerras. Mas não era o fim ainda. São alguns sinais que Jesus disse que iria acontecer. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Como nós temos assistido às guerras, destruição que tem lá pro lado da África, em várias partes do mundo. Mas não quer dizer que era o fim, não, era só o início. Jesus está falando. Terremoto, maremotos, nós vimos que tem acontecido tanto por aí, Estados Unidos, no Haiti, e tanto tsunamis. Pastor, mas por que isso? Não está previsto. Jesus falou que aconteceria. Então não tem nada anormal. Jesus deixou bem claro que isso aconteceria antes do fim, e tem acontecido. Sempre nós ficamos sabendo, um terremoto em tal lugar, um terremoto lá na Itália, um terremoto ali, acolá, várias pessoas sendo mortas, enchentes. Mas tudo é esperado. Rompimento de barreiras. Aí as pessoas falam, não, mas eles são mais pecadores que os outros. Não. Jesus já inclusive tinha explicado já sobre isso. Vieram falar que eu falei, escuta, aqueles que morreram lá na torre de Siloé quando caiu não são mais pecadores que os outros, não. Mas era para que se cumpra a palavra de Deus. É para se cumprir. Ele disse que iria acontecer, e tem acontecido, vai continuar acontecendo, mas é só o início. Contudo, versículo 8, contudo, esses acontecimentos eram apenas como as primeiras dores de um parto. É só o início. Então, como se fossem as primeiras dores de um parto. Uma mãe, quando está para dar à luz a um filho, uma criança, logo no início, quando começam as dores, são dores terríveis, insuportáveis. Mas aí tem que ir até o final, ter o nascimento, que são dores realmente atrozes. Versículo 9. Eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. As pessoas já fazem isso, já têm raiva hoje dos verdadeiros seguidores de Cristo, né? Inclusive a falsa religião evangélica, a falsa religião de crentes, não suporta os verdadeiros discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. Chama de fanático, quer ser melhor, quer isso, quer aquilo. Mas é porque eles, na verdade, apesar de citarem o nome do Senhor, eles vivem de acordo com o mundo. Basta nós olharmos, dedicar um tempo para assistir realmente essas pregações destes, nós observarmos o que acontece dentro do templo destes. É a mesma coisa no mundo. Outra religião qualquer. Verdadeiro cristão será perseguido, já é perseguido, não somente pelo profano no mundo afora, mas principalmente por pessoas da religião evangélica. Hoje nós vemos que pessoas que se dizem evangélicas aceitar tranquilamente o homossexualismo, aceita tranquilamente o recasamento, o divórcio e o recasamento, aceita tranquilamente desonestidade e muito mais coisa. Aí o seguidor de Cristo, o discípulo de Jesus, que é contrário, não aceita, não permite, não tolera, é criticado. Então, é normal que daqui a algum tempo essas pessoas, os verdadeiros seguidores de Cristo, sejam-se presos, sejam espancados, sejam mortos, sejam condenados. Isto, por seguir a Cristo, por seguir por causa do amor de Cristo. Tem vários países aí pelo mundo que os cristãos são presos e, se não negar a Jesus, são executados. E são vários que estão sendo executados.
Mas nós não podemos temer. Nós temos que continuar firme no Senhor, continuarmos firmes na palavra de Deus, sabendo que a nossa recompensa não é aqui, mas a nossa recompensa é nele. A nossa resposta vem dele. Aqui não tem nada que nos agrada, nada que tenha valor para nós. A nossa joia preciosa não está aqui. Aqui nós estamos no lugar de passagem. Aqui é nosso lugar de peregrinação em direção ao Senhor, em direção ao nosso alvo. Versículo 10. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Muitos que se dizem crente vão trair, falar não. Vão entregar os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros seguidores de Cristo, os verdadeiros praticantes da palavra de Deus vão ser traídos pelos aqueles falsos irmãos. Tá? E esses falsos irmãos vão fazer de tudo para destruir, para acabar com os verdadeiros homens e mulheres de Deus. O versículo 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Numerosos. É interessante que as pessoas às vezes me perguntam, falam, pastor, me indica uma igreja para mim ir. Fala, eu não posso. Eu não tenho uma igreja que eu possa indicar. Por que não posso indicar? Porque a maioria que eu conheço não pratica, não ensina e nem vive o Evangelho. Então eu não posso ser responsável espiritualmente por alguém, por uma pessoa que por eu estar enviando ela para um lugar que não é uma igreja, não é uma congregação, é do Senhor. Então sempre que eu pergunto, eu falo, eu não sei, eu não tenho como orientar, indicar ninguém um templo, porque não existe um templo, hoje não existe um pastor que ele possa falar, não, eu confio neste. Ele prega a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão. Muito já surgiu e tem enganado muita gente. Nós vemos os templos lotados aí, mas sendo administrado por um falso profeta. E esses falsos profetas estão levando o povo à morte. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Mais do que tem esfriado, é impossível. Hoje não vemos as pessoas amar o próximo como deveria, cuidar. Eu sempre faço uma avaliação, que hoje eu vejo as pessoas amarem os animais domésticos. Amam um cachorro, amam um gato, mas não amam seu semelhante. Não ama um igual. Ao contrário, vira-lhe as costas, deseja-lhe mal, e se possível fazem-lhe o mal. Enquanto dedica todo o seu carinho, a sua atenção a um animal qualquer de estimação. Então nós temos que observar que tudo que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo, ou já aconteceu. Isso mostra que Jesus está à porta. Isso mostra que Jesus está voltando. Isso mostra que o tempo do fim se aproxima. O tempo do fim se aproxima. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Tem esfriado. Tem esfriado. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Para ser salvo, você tem que continuar firme no Evangelho de Jesus Cristo. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião, não é uma denominação.
Não é um ministério esse ou um ministério aquele. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o que está aqui. Temos que vivê-lo. Se nós quisermos ser salvos. Luta nós vamos passar. Luta de todo tipo, tempestade, mas nós perseveramos. E nós vencemos. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho, o evangelho da graça, esse evangelho que eu prego, esse evangelho que eu mostro para vocês, este evangelho será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Eu li Mateus 24 até o versículo 14. Toda resposta, todo esclarecimento nós encontramos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.